Olá, estamos de volta com um novo assunto e o tema hoje é prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Bom, antes de falarmos na prescrição intercorrente, se faz necessário que venhamos a conceituá-la. E o que é a prescrição intercorrente? É aquela que ocorre durante a fase da execução do processo do trabalho. E qual é o motivo da prescrição intercorrente? O motivo da prescrição intercorrente é exatamente a inércia, ou seja, a falta de interesse da parte interessada na promoção dos atos processuais para dar andamento na execução. Esse é um conceito de prescrição intercorrente. Antes de entrarmos no mérito da questão propriamente dita da prescrição intercorrente, é necessário se faz estabelecer e esclarecer que antes das inovações trazidas pela Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, havia muita polêmica sobre esse tema na Justiça do Trabalho. A razão era muito simples. As discussões que giravam em torno desse assunto da prescrição intercorrente eram sobre dois entendimentos distintos. Um era aquele contido na súmula 114 do TST, que dizia que é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. O outro entendimento é aquele que estava consubstanciado na súmula 327 do STF, que dizia: o direito do trabalho admite a prescrição intercorrente. Então, em torno desses entendimentos, girou muita polêmica, muita confusão, muito debate jurídico e muita discordância em função de termos duas súmulas falando sobre o mesmo assunto, com posições antagônicas sobre o tema de prescrição intercorrente. Mas veio a Lei 13.467 de 2017, a lei que fez profundas reformas na consolidação das leis trabalhistas e acrescentou à CLT o artigo 11A, que é claro ao dizer que ocorre a prescrição intercorrente no processo trabalhista no prazo de 2 anos. Então, a nova lei veio, podemos assim dizer, pelo menos em tese, a pôr um ponto final na discussão sobre a temática da prescrição intercorrente. Repare que eu disse que pelo menos em tese, mas vamos adiante. Mas quando é que começa a correr este prazo da prescrição intercorrente? A resposta está no parágrafo 1º desse mesmo artigo 11A, que diz que o início da contagem do prazo prescricional começa a partir do descumprimento de uma decisão judicial, de uma ordem judicial. Em tese, ao que parece, a lei, como eu disse, resolveu o problema. Vejamos, vou ler aqui um trecho da lei que necessário se faz para melhor compreensão. Diz assim o artigo 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. O seu parágrafo 1º diz: a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. O seu parágrafo 2º diz: a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de
jurisdição. Então, essas foram as inovações trazidas pela Lei 13.467 de 2017 para dentro da CLT. Mas como eu havia falado anteriormente, as discussões em torno desse assunto não param. Por quê? Sobre a prescrição intercorrente, elas não cessaram, por isso que eu disse em tese, porque parte da doutrina e da jurisprudência começou a entender pela aplicação imediata do Instituto. Ou seja, assim que saiu a lei, aplica-se logo a prescrição intercorrente, considerando a disposição expressa utilizada para esse entendimento, que é o artigo 1046 do CPC, que é aplicado ao processo do trabalho de forma subsidiária. E principalmente baseado naquela velha máxima, naquele velho brocardo romano do regit actum, né? Ou seja, o tempo rege o ato. Outros, contudo, deixaram de aplicar o referido instituto por entender ser inaplicável ao processo do trabalho. Então vejam que após ainda a inovação trazida pela Lei 13.467 de 2017 ainda tem muita polêmica, gera muita polêmica, muita confusão. Mas diante disso tudo, dessa polêmica toda, dessa discussão, que uns entendem que ela deve ser aplicada de imediato, outros deixam de aplicá-la, o TST, a Colenda Corte do Trabalho, a Suprema Corte, editou uma instrução normativa de número 41/2018, com o entendimento, entendeu o TST que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente se dará a partir do descumprimento da determinação judicial que provoca o exequente a dar andamento, e ainda desde que a decisão judicial tenha sido realizada após a entrada em vigor da reforma. Então, o TST, com essa instrução normativa, né, entendeu que a lei, né, essas inovações trazidas pela Lei 13.467 de 2017, com o acréscimo do artigo 11A, essas inovações, ela não poderia ser aplicada aos processos em curso. Está bem clara, né? Está bem clara, como diz, e ainda desde que a decisão judicial tenha sido realizada após a entrada em vigor da reforma. Vejamos, segundo o artigo 2º dessa Instrução Normativa 41, diz o seguinte, esse artigo: o fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial a que alude o parágrafo 1º do artigo 11A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017, ou seja, data da entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017. Então, o TST veio, que, digamos assim, a pacificar toda essa celeuma, editando complementarmente essa instrução normativa 41/2018. Mas, mais adiante, o ministro corregedor Lélio Bentes Correia, ele também editou uma recomendação de número 3/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que reforçou essa instrução normativa 41/2018, bem como ainda acrescentou alguns procedimentos que eu vou ler aqui para melhor esclarecimento. Então, apesar da edição da instrução normativa 41/2018, o ministro Lélio Bentes também veio com uma recomendação acrescentando alguns itens para reforçar o entendimento da Instrução Normativa 41/2018. Quais são eles?
Então está assim redigido. A prescrição somente deverá ser reconhecida caso o exequente tenha sido expressamente intimado para cumprimento da decisão judicial no curso da execução, sendo que o magistrado tem que indicar precisamente qual a determinação deverá ser cumprida, registrando ainda as consequências do descumprimento. Em outras palavras, ele reforçou mais ainda o entendimento, porque o primeiro entendimento, né, da Instrução Normativa 41/2018 é que ela, está entendendo, só teria eficácia, né, a partir de 11 de novembro, né, de 2017. Então, ele veio a reforçar mais ainda. Então, o magistrado, né, tem que intimar, indicar, fundamentar, né, e registrando ainda as consequências pelo não cumprimento por parte do interessado, no caso o exequente, de não cumprir sua ordem judicial. E diz mais ainda, antes do inciso 2, antes de decidir sobre a prescrição, o magistrado deverá oportunizar prazo para manifestação sobre o tema. Então, mais uma vez, né, dando direito à parte de se justificar, talvez porque perdeu esse prazo de falar, apesar de intimada regularmente, né? Mais uma vez, uma homenagem aqui ao processo da ampla defesa e do contraditório com os meios e recursos a ele inerentes, que está assegurado, né, nesse inciso 2 desta Recomendação 3/2018, editada pelo ministro Lélio Bens. O item 3, ele ainda diz ainda que não correrá o prazo prescricional quando não localizado o devedor ou encontrados bens para a penhora. Neste caso, o magistrado deve suspender o processo nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80. Veja, ele dá mais um reforço aqui, quer dizer, esse prazo prescricional, a prescrição intercorrente não correrá, se não for localizado o devedor, estiver em local incerto e não sabido, ainda aplica subsidiariamente a lei das execuções fiscais aqui, né, por tabela, que lá fala, né, da suspensão do processo pelo prazo de 1 ano. E ainda no inciso 4º, ele diz: não poderá ser determinado o arquivamento do processo sem antes realizar pesquisas de patrimônio com as ferramentas disponíveis no Poder Judiciário e desconsideração da personalidade jurídica da executada quando cabível. Ora, além desses requisitos todos, ele acrescentou mais um, quer dizer, para o arquivamento do processo, deve ser realizada todas aquelas etapas de pesquisa, de consultas, a fim de que se encontre bens penhoráveis para que se pague o crédito trabalhista exequendo, né? E ainda até com a desconsideração da personalidade jurídica, onde passa-se ir, né, em cima dos bens dos sócios da empresa. Reforça muito mais ainda, e isso é altamente benéfico para o trabalhador. E finalizando no inciso 5º, ele diz: antes do arquivamento, o juízo também deverá incluir o nome da executada do BNDT e no cadastro de inadimplentes, bem como promover o protesto extrajudicial da decisão judicial. Então, mais um reforço aqui, mais uma segurança para o trabalhador, né? Bom, tecidas todas essas considerações, por isso que eu disse lá no começo, ao que parece, em tese, a situação está resolvida, mas cabe sempre ressaltar o seguinte: cabe aqui destacar aqui agora que assim como a instrução normativa e a recomendação acima transcrita e aqui lidas, é bom que isso fique na cabeça de cada um. Elas não têm efeito vinculante e muito menos força de lei. Tanto isso é verdade que, embora o TST tenha tido esse tipo de posicionamento, vem afirmando que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ocorrer após a vigência da reforma trabalhista,
Na prática, não são poucos os julgados que estão aplicando tal instituto de forma imediata, né? Usando suplementamente, digamos assim, o entendimento do artigo 1046 do Código de Processo Civil Brasileiro. Termino aqui essa exposição, como sempre digo, sem nenhuma pretensão de exaurir o tema, mas com alguns elementos que entendo assim, muito importantes para a vida prática do advogado e da advogada a respeito de tema tão complexo como é a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Até uma próxima vez, se Deus assim o permitir.